top 10 da semana. Olha aí a pergunta, hein? Quem mandou essa foi o Lucas. E ele diz o seguinte: eu estou na PPD, quer dizer, na habilitação provisória, né? E tem um veículo em meu nome. E esse veículo levou uma multa gravíssima. Eu perco a PPD direto ou tem como salvar? Manda aí. Essa é uma questão boa, né, Ronaldo? Porque, assim, muita gente acha, né, tanto no caso da PPD, como aquele pessoal que às vezes comete uma infração que prevê a penalidade de suspensão do direito de dirigir, que pelo simples fato de ter cometido a infração, já vem a punição. Ou até mesmo aquelas autuações, vamos chamar de comuns, né? Avanço sinal, estacionamento irregular, já vai ter pontuação, já vai ter valor de multa para pagar, e não é assim que funciona. É claro que, no caso do Lucas aí, pelo cometimento da infração, com natureza grave, gravíssima, reincidência em médias na permissão para dirigir, isso em tese é motivo de perda, mas a perda ela não é automática. Até porque Lucas ele vai ter direito à defesa, ele tem direito ao recurso, ele tem direito a um recurso em segunda instância, ou seja, pelo menos 3 chances ali de se manifestar naquilo que nós chamamos de processo administrativo de trânsito. Então ele pode arquivar esse auto de infração e evitar que a punição seja aplicada. Somente se ele não se manifestar, ou se as decisões ao longo do processo administrativo forem desfavoráveis a ele, aí sim é que a consequência acaba sendo a perda da permissão, mas ela não é automática, porque ele tem direito à defesa e recursos, e ele pode sim reverter. Inclusive, recomendo que faça, exatamente para tentar evitar a perda da permissão. Então, Lucas, não é automático. Tanto não é automático que, às vezes, essa autuação gravíssima aí que você levou foi até em flagrante, por exemplo. O policial já te abordou, fez ali a autuação, ele está vendo que é gravíssimo. Se fosse uma coisa automática, ele já falava assim, me dá essa PPD sua para cá, porque você já perdeu ela. Não é assim. Então, você tem direito a se defender ali num processo administrativo, para então, lá no final, caso você não logre êxito nas suas defesas e recursos, e o Detran vai recusar de entregar sua CNH. Tem gente que ainda costuma dar aquela velha bicicleta, né? Ele sabe que não vai ganhar, mas entra ali com recurso, em cima de recurso, para postergar o prazo. E aí o que acontece? Dá o tempo dele trocar a PPD na CNH, o processo ainda está em andamento, enquanto o processo não finaliza, não pode dar ele como culpado. Aí o Detran vai entregar a CNH do camarada. Tem Detran, que é o caso do de Minas Gerais, que uma vez entregue a CNH, não toma mais. E aí o cara conseguiu dar a velha bicicleta, né? Mesmo tendo cometido a infração grave e gravíssima, ele não perdeu a habilitação dele. Mas tem Detran que, depois de entregue a CNH, a definitiva, ele vira para o camarada e fala, vem cá, aquela multinha que você tomou lá, aquilo continuou. Devolve a sua CNH para cá, você não é mais habilitado. Então tem esses dois casos, mas automático não é, tá? E só um detalhe, né, Ronaldo? A maioria dos Detrans adota esse segundo posicionamento que você trouxe, né? É um outro estado ali que realmente pegou a CNH e que escapa, né? Mas a maioria dos estados é aquela, mesmo pegando a CNH, pela infração ter ocorrido na PPD, é motivo para perda. Aí a Aline perguntou, ali como faz para contestar isso então? Aline, as defesas e recursos. A primeira coisa para você conseguir se pronunciar, se manifestar ali no processo, é você ter ciência dessa autuação. Porque às vezes o veículo é seu, uma outra pessoa tomou essa multa, você não estava nem sabendo, o Detran envia a notificação para o seu endereço, mas por algum motivo essa notificação não chegou nas suas mãos, e aí você não estava nem ciente. Então, a primeira coisa é você ficar antenado nisso aí. E uma maneira ótima de você não correr risco de não saber, de não ser notificada, é você ter a sua carteira digital de trânsito. Baixa o aplicativo da CDT, aí pelo menos uma vez por mês você vai lá, abre, verifica se não tem nenhuma autuação, assim você não é surpreendida. E sabendo que tem autuação, a partir dali é só ir se defendendo. Ó, a própria notificação já te instrui. Ela fala assim, remeta a defesa para a autoridade que está no endereço tal, bababá. Depois remeta o recurso para a Jari, que está no endereço tal, tem tudo ali. Ela é autoinstrutiva. E se precisar, obviamente, de uma assessoria, um serviço especializado, também não é difícil de achar. O próprio Gleidson Mendes presta esse serviço, não é, Gleidson? Estamos aí. Precisando, é só entrar lá, saladetrans.com, tem todas as instruções de como é que a gente pode fazer para tentar ajudar a pessoa nessa questão de defesa e recurso.
Boa. E a Paula já emendou uma outra pergunta muito interessante, ó. E ela não poderia passar essa multa para o condutor que provavelmente estava na direção do veículo? Sim, pode. Ao invés dela tentar se defender no processo, ela não precisa nem fazer isso. Ela simplesmente indica quem estava conduzindo. Ó, quem estava conduzindo era esse fulano aqui. Obviamente que isso só é possível mediante o consentimento dessa pessoa que ela está indicando, tá? A pessoa tem que concordar. Se for por escrito, ela tem que assinar, tem que dar cópia da habilitação dela para você juntar ali. Se for pela CDT, ela vai ser notificada lá na CDT dela também, ela vai ter que concordar. Aí, feito isso, não tem problema nenhum, né, Gleides? Isso é um detalhe, né? A questão de Paula é excelente. O que é que não pode, Paula? Indicar um terceiro completamente alheio ao fato, com o único intuito de se eximir de responsabilidade. Ou seja, a pessoa de fato cometeu infração, Paula, e não foi abordado. Mas é o proprietário do veículo, tem uma PPD, então tem o risco de perda e tal. O que ele faz? Indica uma outra pessoa, eu, por exemplo, para que eu receba aquela pontuação, e a pessoa que realmente cometeu, que é a pessoa que tem lá a PPD, não perder a sua habilitação. Se de algum modo o órgão responsável, o órgão de trânsito responsável pela autuação identificar essa prática, isso é crime de falsidade ideológica. Inclusive, há alguns sextões atrás, nós trouxemos um caso verdadeiro, nós comentamos aqui, caso concreto, nós comentamos aqui uma situação que ocorreu de uma mãe que assumiu a pontuação do filho e aí houve a prática do crime de falsidade ideológica. Se, claro, conseguirem identificar essa prática que é ilegal. Esse caso que nós citamos aqui no sextão foi fácil do órgão de trânsito pegar, porque a infração era exibir manobra perigosa em motocicleta. E uma senhora, que era a mãe do rapaz, assumiu a infração. Aí o pessoal do órgão de trânsito certamente ficou imaginando aquela senhorinha de uns 60, 70 anos empinando moto para a rua fora. E aí pegaram, né? Lógico que ela assumiu essa infração para o camarada, para o filho dela não perder, filho ou neto, não lembro, não perder a permissão. Quer ver um exemplo bem prático, Naldo? Só para fechar rapidinho, ontem estava analisando aqui uma auto-infração da PRF, falta de capacete. Era um condutor, tá certo? Ele alega que não estava com o veículo e não tem lembrança de outra pessoa que estava na direção do veículo. Ontem, tá certo? No campo de observações do auto, estava escrito assim, condutora não usava o capacete. Então, numa situação como essa, perceba, ó, imagina que é uma proprietária do veículo e vai indicar um homem, né? Lá, só que no campo de observações está condutora. Ontem peguei isso, viu, para ver, para analisar. Então perceba que não é algo tão impossível do órgão identificar e eventualmente punir conforme o caso. Boa.